A próxima palestra, ela aborda como a moda infantil, marcada pela recompensa recorrente ao longo do crescimento do consumidor, exige estratégia contínua e estruturada. A Daniele vai apresentar como a Brandly organizou sua atuação digital com base em dados, personalização e integração omnichannel, com uma operação 100% estruturada em pós-clique da gestão do catálogo do BI, a marca potencializou conversão, retenção e experiência do cliente. Para falar sobre do primeiro body ao crescimento contínuo, como construir uma jornada digital que acompanha o consumidor em cada fase. Nós vamos convidar ela, que é Head em Marketing e Ecossistema na Afterclick, onde lidera a estratégia de marca e crescimento no modelo Kick to Deliver. Com experiência de mais de 15 anos na experiência em marketing, tecnologia e e-commerce, conecta brand, performance e desenvolvimento de crescimentos digitais. Atuou em empresas como Boticário, Avon e Zenvia. Por favor, Raquel Moraes. E aí, gente, tudo bem? Você à vontade. Sim, pode sentar. Também convidamos ela, que é Head Digital no grupo Brandly, com mais de 19 anos no segmento do vestiário, construiu uma trajetória sólida na companhia Hering, com atuação em negócios internacionais, franchise e digital. Possui formação em design e especializações em gestão, customer engagement, com foco no e-commerce B2B, B2C, CRM e transformação digital. Por favor, Daniela Correia, pode subir. Olá, bom dia. Fiquem à vontade. Obrigada. Bom, gente, agradecer a presença de vocês aqui. A gente tem uma troca muito legal, porque pouco se fala, né, assim, de moda infantil. É uma complexidade, né, Dani? E eu acho que é um dos poucos setores que você acompanha o crescimento de um ser humano, né? Então, conta um pouquinho para a gente como que essa complexidade impacta na estratégia da Brandly. Já vamos começar. Gente, bom dia, né? Então, parece, quando a gente fala na questão de acompanhar a moda infantil, parece muito simples. Você tem um consumidor, aquela jornada que ele vai viver contigo ali 10, 11 anos de possibilidade, mas se você for pensar realmente, talvez seja a jornada de consumo mais complexa do varejo. A gente está falando, a Brandly, que trabalha desde o RN até a idade do teen, a gente está falando de 21 tamanhos diferentes dentro de SKU. A gente está falando de inúmeras categorias, vestidos, calças, conjuntos, cada categoria com diferentes modelagens. A calça pode ser flare, pode ser legging. A gente está falando de um segmento de varejo onde ele é muito segmentado pela sazonalidade. Então, são ciclos curtos de produto, então, né, marcados pelas temporadas de inverno e verão, o que gera uma jornada muito curta e muito diferente, né? O masculino, o feminino, então isso gera um sortimento de produto muito grande. E uma das grandes complexidades do varejo, ele está justamente na ruptura do estoque. Então, como é que eu mantenho todo esse sortimento grande, essa questão da clusterização das categorias, sem aprofundar muito a cobertura da questão da cobertura de estoque? Porque se, em um lado, eu quero evitar a ruptura e evitar de que esse cliente tenha uma experiência negativa e eu perca essa venda de uma forma silenciosa, por outro lado, a cobertura de estoque não pode ser tão profunda que atrapalhe a minha mudança de estação e nem aumente tão substancialmente o custo do capital do estoque ali parado na gestão. E pensando nisso, né, nesses desafios, em que momento que vocês começaram a sentir que haviam essas fricções invisíveis aí nessa jornada, Dani? Uma questão bastante importante foi quando a gente começou a perceber que os números pararam de conversar entre si. Então, a mídia estava performando bem, a questão a questão da mídia performando bem, mas a taxa de conversão não estava acompanhando. Então, o NPS estava bom, mas a taxa de conversão estava se complicando. Quando a gente foi tentar mapear o que estava acontecendo, a gente percebeu que não tinha um único problema, algo que seria resolvido com uma única grande ação. Mas ali dentro da jornada tinham várias pequenas fricções
que geravam frustração na jornada e que estavam impactando muito o nosso resultado. E quando que vocês perceberam que esse desafio estava justamente na estrutura? O que começou a mudar esse olhar no digital? Quando a gente percebeu, né, que tinham essas mini fricções, eu vou dar 2 exemplos para vocês. Uma questão estava muito na cobertura de estoque. Então, e na ruptura. Então, se o digital a gente tem muita responsabilidade de gerar o tráfego, a gente também tem que ter a responsabilidade de ter o produto certo, no momento certo, para gerar a satisfação do cliente. Então, você encontrou uma mãe que queria o vestido rosa daquele determinado personagem. Levou ela até o produto, ela gostou da modelagem, mas aí você tinha o tamanho 4, 6 e o 10. Faltava justamente o tamanho 8. Você gera ali uma fricção que é invisível, que quase ninguém completa. Um outro ponto de fricção que às vezes ele não parece tão claro é que num sortimento muito grande, a mãe de uma criança teen não precisa ver os produtos de bebê, por exemplo. E isso gera uma jornada de compra, às vezes, excessivamente grande. E a gente sabe, né, que os pais, hoje em dia, ambos estão na carreira. O tempo, embora todo mundo tenha suas 24 horas do dia, os pais, na média, estão dedicando mais tempo de presença na vida dos filhos. Então, como a gente, como marca, pode diminuir essa jornada, sendo mais eficiente? E aí entra a questão da clusterização de filtro, a questão de uma personalização através da idade da criança, a faixa etária, e não somente em faixas demográficas. Então, todas essas questões eram muito importantes. Quando a gente percebeu que o desafio ele não era pontual e sim estrutural, a gente pensou o digital ele tem que mudar a forma de ele ser concebido. O digital ele é muito maior do que simplesmente um canal de vendas e ele pode ser, sim, uma estrutura nervosa do negócio, onde vai trazer muita informação direto do consumidor final e dessa questão de apropriação de dados para dentro da empresa. E o primeiro ponto, então, foi o digital, quando a gente conseguiu ver os grandes pilares de produto, experiência do cliente e operação, a gente começou a fazer algumas mudanças na empresa. Então, por exemplo, por que o digital não poderia, então, participar do desenvolvimento de coleção antes do lançamento? E sim como um promotor, um termômetro real da visão do cliente, do consumidor final para o time de produto. Um outro passo muito importante foi o digital sempre foi uma área muito mais próxima da questão de indicadores, de números. Por que então a gente, além de levar os dados do consumidor final para retroalimentar todas as áreas de serviço da empresa, o digital ele passa a ser a área que consolida os dados de consumidor final, inclusive unificando os dados de e-commerce junto com os dados das lojas físicas. E um outro passo importante que, né, no mercado se fala muito, mas a gente está começando essa jornada agora, é a questão da omnicanalidade. Então, sempre existe o atrito, né, da loja física como área e a loja e o e-commerce, mas, na verdade, a marca ela tem que ser responsável por estar aonde aquele cliente precisa dela no momento que ele precisa. Se ele vai cruzar a jornada, se o e-commerce naquele momento é uma área onde ele vai conseguir solucionar o problema, ou em outro momento a loja física, então a gente fala que o cliente é único e a gente tem que estar aonde ele precisa. E com isso vem a questão da omnicanalidade e o digital vai ser na Brandly o departamento que vai estar à frente como área de negócio nesse processo da sincronização do canal. Então, perfeito, é onde os dados, né, estão reunidos. E aí vocês começaram a olhar para o mercado e entender que essa estrutura de operação precisava aí de uma atenção, um olhar diferenciado, de repente um olhar mais especialista. E aí me conta o que vocês foram atrás aí de um parceiro para cuidar dessa estrutura ponta a ponta. Bom, gente, a Brandly é uma empresa com 63 anos de histórias no mercado, é uma marca muito linda, mas sempre muito direcionada para a visão de indústria e o mercado de B2B. No B2B, a gente fala de pallet, a gente fala de pedidos maiores, a gente fala de uma carteira de clientes menor. E o B2C é um mindset muito diferente, ele é volumétrico. Eles são pedidos muito menores, uma carteira de clientes muito mais extensa. E é espalhar pacotinho pelo Brasil inteiro. Quando a gente entendeu que o que foi importante, a gente decidiu organizar uma área de digital dentro da empresa, mas
trazendo principalmente as atividades que necessitavam de proximidade com a marca. Compra do produto, seleção, cobertura de estoque, desenvolvimento de campanha, markdown acompanhando o calendário de varejo do segmento infantil. Então, tudo que precisava de proximidade com marca, a gente internalizou. Agora, internalizar a parte de operações é muito mais complexo do que somente o investimento num depósito. Era criar um aculturamento novo, 360, em toda a empresa. E eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo que vive na indústria ou é da área comercial vai conseguir entender. Chega na sexta-feira, um dia 31 para fechar o mês, a carteira de B2B tem 3 milhões de carteira para faturar e o seu e-commerce tem 70 mil para faturar em D0. Se a empresa não tiver um mindset de varejo, provavelmente o seu faturamento vai ficar para a próxima segunda-feira, você vai perder o faturamento em D0, que impacta no teu score de marketplace, e ninguém vai sentir a sua dor, somente a área de digital. Então, quando a gente percebeu esse risco, né, então, uma grande demanda de esforço e um risco muito grande, a gente pensou, ok, vamos internalizar o que é core e vamos terceirizar para especialista o que alguém não precisa conhecer a Brandly, precisa fazer a parte de operação bem feita. E foi aí que a gente buscou um parceiro no mercado para resolver essa parte do ecossistema do digital. Baita desafio, hein, Dani? Eu não consigo nem imaginar como é que foi estar dentro de casa, né? Uma transformação cultural, inclusive. E o que a Afterclick aí chamou a atenção de vocês para ser escolhida aí como parceira nesse momento tão importante da Brandly? A gente conheceu a Afterclick, para nós era inclusive um momento de negócio diferente, né? A gente já estava muito no sistema de full commerce, a gente já estava meio desgastado com esse modelo, com muita intersecção de atividades entre o full commerce e o que a gente já fazia internamente. E a Afterclick ela surgiu num VTEX Day, na verdade, com uma proposta de fazer o básico bem feito, especialista na parte de operação, direcionada para a parte do segmento de moda. E a gente pensou, e além dessa questão, eu lembro de uma reunião que para mim foi essencial, junto com o diretor de operação. Ele falou, Dani, eu nem quero que você ligue para mim. Eu quero que a sua operação de depósito funcione tão bem que você acompanhe os KPIs numa dashboard e você vá tocar a sua vida com as frentes que você internalizou. A operação, nós como fornecedor temos que resolver. E além disso, precisava de um parceiro que ele realmente tivesse a clareza que o digital ele é mais do que somente um canal de vendas. Ele é um ecossistema, uma camada de negócio que pode ser muito relevante para dentro da empresa. E aí, com isso, mais a voltada estratégia para o cliente no centro de tudo, deu muito match naquela nossa fase, dentro da nossa programação de digital. Perfeito. E a gente fica muito feliz e agradecido pela confiança e parceria. Claro. E, bom, muita gente aqui prestando atenção. Acho que tem muita gente que deve compartilhar de algumas das dores que a Dani comentou. E eu queria saber que aprendizado, né? O que você gostaria de compartilhar com o pessoal que realmente, assim... Se alguém tivesse me falado que... Gente, eu acho que, primeiro, uma coisa que é muito importante, né, se alguém aqui está como gestor digital, a gente tem na mão uma possibilidade de realmente transformar essa área em um ecossistema muito maior e de muito mais valor na empresa que só um canal de digital. Mas a gente tem que começar a falar outras línguas. Então, além de falar dos principais KPIs do digital, de realmente falar sobre cobertura de estoque, ruptura, a jornada do cliente. E uma máxima, né, eu acho que da tecnologia se você aumenta o nível de tecnologia, ou no nosso caso, aumenta o nível de investimento, mas a sua jornada tiver com muita fricção, você vai acelerar o caos. Você vai criar um pico de vendas, mas vai perder muito nas fricções no caminho. Então, é claro, a gente tem que olhar para a taxa de conversão, a gente tem que olhar para a parte de ROAS e tudo mais, mas tirem um tempo para mapear a sua jornada do seu cliente. Aonde que está acontecendo? Aonde que a nossa promessa não tá encontrando a entrega? Quando a gente começa a mapear isso e diminuir a fricção, a gente começa a vender mais porque a gente faz o processo fluir melhor. E isso acaba gerando não só um pico de vendas, né? Porque a performance bota dinheiro, pico, tira performance, vale. Quando você cria isso e aumenta a questão da experiência do cliente, você aumenta o futuro dele com a sua marca. E diminuindo a fricção, você consegue aumentar a sua taxa de conversão, aumentar aí a sua receita de negócio, mas mantendo o seu CAC.
Então, você consegue, né, tipo, fazer um investimento muito mais saudável. E eu acredito que, às vezes, o melhor do negócio não é fazer mais, é conseguir fazer a jornada de uma forma mais fluida e é fazer melhor. Então, o investimento ele vai render muito mais. Não, perfeito, né? Não é à toa, gente, que a gente fala que a operação é o novo marketing, né? Excelência operacional é o novo marketing. Muito se preocupa em vender mais, né? O começo da jornada ali no pré-clique. Só que como está o seu pós-clique, como está a sua entrega, como está a experiência do seu cliente. Porque é nesse final aí que você vai conquistar o seu cliente e pode ser que ele não volte. Né? É isso aí. Um advogado da sua marca, que vai trazer mais gente ainda, né, Dani? E, assim, se eu puder realmente deixar algo que eu aprendi nos últimos anos, e isso ajudou a alavancar como carreira e como visão, vejam a cadeira do digital como uma criação de um ecossistema. Como o departamento que ele já tem a questão de dados muito presente dentro da área, e ele pode se tornar um termômetro, um sistema nervoso muito importante dentro da empresa, e retroalimentar todas as áreas internas com uma visão direta do consumidor final, sem os intermediadores, sem os representantes, sem o lojista. É uma visão muito mais pura. E aproveitem essa oportunidade aí como gestor de marca, que tem muita coisa importante aí para o digital crescer. Com certeza. Obrigada, Dani. Gente, obrigada a vocês, obrigada pelo convite. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Obrigada. A salva de palmas, pessoal. Temos alguma pergunta para a nossa dupla de palestrantes? Eu tinha uma pergunta que você já respondeu antes de eu perguntar, agora no final. Você tocou num ponto muito doloroso para qualquer indústria, que é como convencer que o digital é importante, que o D2C, por mais que tenha um número pequeno perante ao todo, mas que essa vivência, esse contato direto com o consumidor, não tem nenhum outro departamento da empresa, né? Então, eu imagino que foi uma batalha vencida dentro de casa poder mostrar isso e usar esses dados para mudar outras áreas do negócio que foram alimentadas por essas informações, né? É isso mesmo. Então tem uma oportunidade muito legal aí no caminho, e o digital, com essa proposta de velocidade, ele acaba sendo muito bem visto por outras áreas da empresa, que é um departamento nervoso, gente. Eu brinco que o time é cheio de pinchers. Então, é muita velocidade, e é uma coisa que o negócio ele demanda hoje em dia. Mais velocidade, mais estratégia orientadas a número, e o digital ele tem todo esse poder dentro da indústria. Legal. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho só sobre essa jornada que o cliente tem, né? Você tocou num ponto também que acaba sendo muito importante no relacionamento do cliente com a marca, que é essa questão de hoje é bebê, amanhã é criança, menino ou menina, e isso muda toda a forma como a marca se apresenta para esse pai, se é pai de primeira viagem, se não é. Tudo isso acaba mudando o relacionamento do cliente com a marca, né? Como que vocês lidam com isso internamente? Então, tem uma questão que é muito importante, que é, de fato, o comportamento da mãe de um recém-nascido, ele é muito diferente do comportamento de uma mãe de um teenager, por exemplo. Então, isso demanda, além da questão de um CRM personalizado, uma questão de mídia diferente. Porque você não vai... Por mais fofinho que seja a roupa de bebê, a mãe do teenager não vai converter, ela não precisa daquela questão. Então, tem uma comunicação diferente. Os personagens são diferentes, o tipo de produto é diferente. E isso demanda, então, de um alto nível de personalização e muita velocidade na leitura de dados, para você ser realmente assertivo em cada jornada daquele consumidor e daquela mãe. Desculpa se eu vou te fazer uma pergunta nada a ver agora, mas me ocorreu isso. Em que momento deixa de ser o pai e a mãe fazendo a compra para a decisão ficar para a criança? Vocês conseguem medir isso de alguma forma? Eu imagino que é um dado que, a cada dia que passa, é mais prematuro, né? Mais cedo a criança tem contato com a rede social e, por consequência, com a marca, com uma propaganda e por aí vai. Dentro do digital, isso não é tão claro, mas nas lojas físicas a gente vê criancinhas de 2 aninhos passando a mão na estampa, ou quando tem lantejoula, que eles já sabem que vai gerar uma reação reversa. Tem crianças muito pequenininhas, as mães até dizem, o aniversário de 1 ano do seu filho, você escolhe a temática. O segundo, ele já vai ter o personagem favorito. Então, ele começa já a ter uma preferência. E aí eu acho que, principalmente as meninas, isso é mais cedo ainda. Quero, não vou usar.
Então, é muito... Só que no digital não é tão possível medir. Mas na prática, na Brandly, unificando os canais, é frequente e está cada vez mais cedo. Legal. Dani e Raquel, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Eu vou chamar a Maria para entregar o troféu, agradecendo e registrando a participação de vocês aqui hoje. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez, uma salva de palmas, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, ótimo Dani. evento. Obrigada, Raquel.